Agora vamos falar um pouco sobre a análise AC. A análise AC permite calcular as tensões e correntes do circuito em função da frequência. E para essa análise ser realizada, precisamos de dois componentes, ou o VAC, que está aqui na tela, ou o IAC, ou a combinação dos dois. O VAC possui alguns parâmetros que devem ser alterados para a análise, que seriam a Cmag, que seria a magnitude do sinal AC. Ela expressa um valor RMS ou um valor de pico, depende do critério que a pessoa esteja aplicando. Por exemplo, se colocarmos 100 volts de magnitudes RMS, significa que em todos os outros pontos do circuito a tensão estará em RMS. O outro parâmetro é a C-phase, que seria a fase do circuito, que podemos deixar em zero mesmo. E agora vamos aqui de volta em análise setup, clicamos em AC Sweep e vamos fazer, por exemplo, um AC linear, começando na frequência 1 Hz até, por exemplo, 1 kHz, plotando 100 pontos no gráfico. Damos um OK e mandamos simular. Vamos para o probe, está aqui. E um jeito fácil de encontrar a tensão desejada e jogar logo para o probe seria colocar o marcador, né? O marcador de tensão aqui. Então colocamos aqui no VO e a tensão aparece no probe. Note que isso é uma análise linear. Então, para cada uma dessas frequências aqui, nós temos o valor da tensão naquele ponto. Agora, se quisermos, por exemplo, traçar um gráfico de Bode, né? Analisar o ganho desse filtro passa-baixas, nós podemos simplesmente colocar a magnitude da fonte AC em 1 volt, pois toda análise AC no SPICE assume que estamos trabalhando com circuitos lineares. Portanto, se temos na saída 3 volts para uma entrada de 1 volt, quando na saída tiver 30 volts, teremos 10 volts na entrada. Colocando 1 volt no VAC, estaremos calculando o ganho do circuito em relação pela frequência. Voltando aqui no AC Sweep, devemos colocar em oitava ou década para fazer o diagrama de volt. Aqui note que muda o parâmetro. Agora teremos pontos por década. Então, em cada década, ele irá plotar 100 pontos. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma frequência final de 10 kHz. Calculando previamente, a frequência de corte desse filtro aqui específico deve estar por volta de 159 Hz. E iremos observar isso na saída. Note que quando deixamos o marcador de tensão aqui, o probe abrirá direto com o gráfico desse ponto na saída. Aí está. Então nós temos o diagrama. Podemos colocar em dB esse diagrama. Basta dar 2 cliques na tensão que nós escolhemos e abrirá a tela DD Trace novamente. Existem diversas funções aqui do lado que podem ser escolhidas para fazer algum tipo de cálculo. Seriam as funções matemáticas, né? Mais, menos, vezes, dividir, e algumas outras funções. Podemos calcular, pegar o valor em decibéis, simplesmente pegando essa função dB. Ficamos aqui em dB. E agora ele mostrará bonitinho o diagrama de Bode. Aí está. Indo até aqui, em Toggle Cursor, nós podemos comprovar essa frequência de corte movendo o cursor sobre o gráfico. Clicando aqui, então, aparecerá na tela essa janelinha que nos mostrará o ponto onde o cursor estiver. Então, vemos andando aqui com o cursor,
até chegarmos em menos 3 dB. Menos 1. Pronto, menos 3. Por volta de 161 Hz. Próximo daquilo que havíamos calculado para o circuito. Uma das mais importantes aplicações da análise em frequência, o AC Sweep, é a resposta em frequência de um amplificador. Então, como mostrado aqui na tela, temos um amplificador emissor comum e através do AC Sweep podemos calcular sua resposta em frequência e seu ganho. Então podemos vir aqui em AC Sweep, podemos colocar 1000 pontos por década, frequência inicial vamos colocar 1 Hz e a frequência final 100 GB e damos um OK. Mandamos simular. E pronto. Aí vamos colocar a tensão de saída VO. Só que no caso queremos visualizar essa tensão em dB, para saber se eu ganho em dB. Então colocamos dB e o ganho em VO. Damos um OK. E aqui temos a curva da característica da resposta em frequência do amplificador. Voltando na tela do esquemático, se clicarmos no Vzinho aqui, podemos ver que ele calculou o ponto de operação do circuito, as tensões de base, de emissor, de coletor, juntamente com as correntes. Então aqui temos as correntes de polarização do transistor, o ponto de operação do transistor. O AC Sweep também permite calcular a resposta em frequência de um amplificador operacional, como vamos mostrar agora na sequência. Bem, está aí nosso amplificadorzinho inversor. A única coisa que está faltando é alimentá-lo. Então vamos pegar uma fonte VDC, vamos colocar duas fontes, uma, duas, por terra. E podemos colocar o bubble para indicar a alimentação. Então podemos colocar mais e menos. Vamos lá de novo em AC Sweep. Podemos colocar uma frequência inicial de 1 Hz até 100 MB. Fazer por década. Damos um OK. Salvamos o esquemático. Pronto, e mandamos simular. Pronto. Aí basta vir aqui em ADD Trace e pegar o valor de VO. Aí temos o ganho do amplificador em função da frequência.